Raimundo, quero aqui inicialmente dizer, né, não só da minha tristeza, mas também da minha indignação, né, diante, né, diante exatamente de episódios, né, que a gente tem assistido recentemente. Porque uma coisa, senador Raimundo, é a disputa política, né? Isso é legítimo, isso é da democracia, mas outra coisa é quando a disputa política envereda por um caminho muito perigoso, né? Que é o caminho de não dialogar com a Constituição, com o Estado democrático de direito, né? É muito perigoso, de repente, quando a disputa política, né, ultrapassa os limites, né, e a fronteira, repito, da própria Constituição, flertando, inclusive, né, com caminhos, né, de inspiração golpista. Né. É muito perigoso, inclusive, senador, quando a disputa política, inclusive, sai do campo das ideias, do debate, e vai para o campo, inclusive, né, da questão pessoal. Faça essas considerações, senador, porque qualquer democrata que se preze tem o dever de levantar a voz quando se põe em marcha o golpismo que vemos crescer dia a dia. Não se trata mais de conservadorismo. Os conservadores de ontem são progressistas, quando comparados ao nível de ataques que vem sofrendo o voto de 54 milhões e meio de brasileiros e brasileiras. Não se trata mais de disputa política, que seria extremamente salutar e essencial ao desenvolvimento da sociedade. A pluralidade de ideias jamais pode ser vista como um problema. São as diferentes ideias e opiniões que nos fazem evoluir enquanto sociedade. Entretanto, o que vemos hoje é uma grande confusão entre o conceito de ideias e opiniões e o conceito de discurso de ódio. Não se atacam mais projetos ou ações pontuais. Perde-se dia a dia a capacidade de crítica. Acreditamos só ser possível mudar práticas que não se mostram benéficas ao coletivo quando as críticas são ouvidas. Mas para que sejam ouvidas, elas não podem vir acompanhadas de adjetivações que não se pode repetir neste plenário, pela baixeza que carregam, como tem acontecido nesses últimos dias. Eu volto a repetir. Mas para que elas sejam ouvidas, as críticas, elas não podem vir acompanhadas de adjetivações que não se pode repetir neste plenário, pela baixeza que carregam, como tem acontecido nesses últimos dias. Em 2014, senador Raimundo, brasileiros e brasileiras foram às urnas e escolheram um caminho. Estava em disputa naquele momento dois caminhos, dois projetos, dois rumos para a sociedade brasileira. E o povo brasileiro, né, conforme estabelece a nossa Constituição, foram às ruas e fizeram uma escolha. Manifestaram suas ideias e decidiram por nós, por exemplo, os deputados estaduais, senadores, deputados federais, né? Elegeram os governadores para chefiar os executivos estaduais pelos próximos 4 anos e reelegeram a primeira mulher presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu friso a primeira mulher, porque é a primeira mulher presidenta da República desde 1891, ano de nossa primeira Constituição republicana. E faço esses destaques, senhor presidente, por um motivo que considero, inclusive, absurdo. A presidenta Dilma não tem sido atacada enquanto ocupante eleita do cargo máximo da República. Não tem, de maneira geral, sido atacado também os seus ministros de Estado por projetos executados que eventualmente não estejam de acordo com a vontade da população. O governo da presidenta não está sendo criticado do ponto de vista político, ou ao menos não com a devida honestidade intelectual. As críticas que se fazem hoje
são dirigidas à questão da dignidade humana. Nós somos surpreendidos com o ataque à presidenta da República durante agora uma visita a uma universidade americana. Não era a Dilma, senador Paim, que caminhava por aqueles corredores, mas sim a nossa presidenta, a chefe de Estado, em uma visita oficial que, aliás, foi muito proveitosa, muito produtiva e que trará grandes benefícios ao Brasil. A visão que apequena o nosso país foi, inclusive, objeto de crítica do próprio presidente Obama, que afirmou que os Estados Unidos veem o Brasil como importante líder global de papel fundamental em diversas pautas. Cito este fato porque as críticas traziam um discurso de criminalização da política e adjetivar a presidenta como comunista. Aliás, há aqui dois erros fundamentais, né? Essa adjetivação da presidenta como comunista. Dois erros fundamentais. Primeiro, o primeiro demonstra o desconhecimento, ignorância, má-fé ou desonestidade, já que um governo que tem como ministro da Fazenda um economista formado, inclusive, pela Universidade de Chicago, que é um dos maiores berços de teóricos liberais do mundo, jamais poderia ser chamado de comunista. E segundo, e talvez ainda mais grave, é o que rotula o comunismo como um adjetivo pejorativo. Pensamentos políticos foram proibidos por décadas no nosso país. Nos anos 30, pelo período ditatorial de Vargas, nos anos 40, pela repressão de Marechal Dutra, nos anos 60 e 70, pela violência e negação da política impostas pela ditadura civil-militar brasileira. Definitivamente, senhor presidente, não são a estes tempos que devemos voltar se queremos uma sociedade livre e justa. É livre no Brasil a organização política, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Qualquer criminalização da política e da livre manifestação de visões construídas de acordo com esses preceitos atenta contra a Constituição e flerta com o golpismo. Cabe destacar o que segue, sem grandes mudanças ao longo de décadas e que temos a possibilidade, inclusive, de alterar substancialmente. Falo do sistema político. Vige hoje a lógica de que a política deve ser subalterna ao poder econômico, que os mandatos devem estar a serviço do capital, da empresa que o elegeu. Pior, tenta-se passar a ideia de que, ao se concentrar o poder político, aumenta-se a representatividade. Não acreditamos que a política vai atender aos anseios da população ou que os brasileiros e brasileiras vão se sentir representados por ela sem que se façam as transformações no sistema vigente, como acabar com financiamento empresarial a partidos e campanhas. Volto a repetir, acabar com financiamento empresarial a partidos e campanhas. Aliás, senhor presidente, era bom que o Congresso Nacional, inclusive o Senado, que ora tem uma comissão especial tratando de um tema relevante como é o tema da reforma política, eu inclusive faço parte dessa comissão indicada pelo meu partido. Era bom que esta comissão aqui do Congresso Nacional dialogasse com as ruas, dialogasse com movimentos da respeitabilidade e da envergadura, como o movimento da Coalizão Democrática, movimento que tem, que tem exatamente à frente dele entidades como a CNBB, como a OAB, dezenas de entidades, as entidades as mais representativas da sociedade brasileira. Era muito importante que essa comissão especial, repito, ora instalada, dialogasse com movimentos, repito, como a coalizão e com vários outros movimentos. Era muito bom que a comissão, ora instalada, dialogasse com as ruas, inclusive refletisse, senador Paim, com muito zelo, sobre uma pesquisa que saiu hoje, publicada no Jornal de Circulação Nacional. E a pesquisa traz claramente uma fotografia muito importante. Sabe o que a pesquisa apontou?
que a maioria da população é contra o financiamento empresarial a partidos e campanhas, porque a população tem sabedoria, sabe que o financiamento empresarial a partidos e campanhas é exatamente o que alimenta a influência do poder econômico essa que depois exatamente é que leva à corrupção, aos desvios e às distorções, sem contar no quanto a questão do modelo de financiamento, a campanha política hoje no Brasil provoca de desigualdade do ponto de vista da disputa política eleitoral no nosso país. Mas quero dizer ainda, senhor presidente, que é necessário, sim, que a gente faça transformações no sistema político eleitoral, como não só pôr fim ao financiamento empresarial a partidos e campanhas, e eu acho que um caminho poderia ser exatamente o quê? O financiamento democrático, ou seja, o chamado fundo partidário, e o financiamento, uma vez existindo, que seja da pessoa física e com um teto, claro, exatamente estabelecido. Mas quero dizer ainda de mecanismos que devam ser adotados para que a gente tenha campanhas mais racionais, campanhas mais enxutas, né? Ou seja, sem a participação de empresas e, portanto, a garantia da pluralidade de ideias e a representatividade de todos os segmentos sociais entre os eleitos. Quero ainda aqui, senhor presidente, fazer uma reflexão. Qual o sentido de nós, mulheres, sermos mais de 50% da população e ocuparmos menos de 15% de assentos aqui no Senado e 10% dos assentos exatamente na Câmara dos Deputados? Pergunto, tem alguma lógica em as doações da população, que deveria ser a maior interessada no sucesso de projetos políticos que os representam, responderem por menos de 10% do total arrecadado? Ora, senhor presidente, precisamos inverter essa lógica para que cada eleitor e eleitora se sinta como parte do processo político, portanto, seja uma peça importante na construção de dias melhores para o nosso país. Quero ainda, senhor presidente, mesmo sendo repetitivo, quero aqui dizer que, frente aos insistentes ataques que realizam alguns setores da mídia, cabe a nós denunciar a perseguição que vem sendo feita ao Partido dos Trabalhadores, ao governo da presidenta Dilma e à esquerda como um todo. Não é aceitável que a justiça seja partidarizada, como não é condizente com o Estado democrático de direito. O tensionamento imposto pelas pautas dos grandes veículos de comunicação já não é novidade e deve ser e será sempre denunciado incessantemente. Não nos abalamos. Apenas por ingenuidade ou má-fé, podem supor que não reagiremos a teses absurdas que se levantam, como o de impeachment de uma presidenta que acaba de completar 6 meses de governo. Volto a repetir. Apenas por ingenuidade ou má-fé, podem supor que não reagiremos a teses absurdas que se levantam, como o de impeachment de uma presidenta que acaba de completar 6 meses deste governo. Surpreende ainda, senador Paim, que partidos que lutaram pela conquista da democracia, né, e que, portanto, né, tiveram um papel importante na luta pela redemocratização do nosso país, e aqui me refiro exatamente ao PSDB, enveredem por caminhos golpistas como esse. Isso é motivo, na verdade, de tristeza, volto a colocar, não é? Eu quero aqui dizer, porque de repente que esse desejo golpista, né, essas teses golpistas, venham de partidos como o DEM, para nós não é novidade nenhuma. Até porque, né, qual é o DNA do DEM? O DNA do DEM vem lá da ditadura militar, né? O DEM é um filho da ditadura militar, então tá no DNA deles. Agora, sinceramente, que o Partido da Social-Democracia, que nós temos que reconhecer, né? Partido que tem, inclusive, entre seus quadros, figuras que lutaram contra a ditadura, né? Que
e que, portanto, deram a sua contribuição na luta pela redemocratização do país, hoje flertem com as teses golpistas de maneira, inclusive, tão cínica como alguns vêm fazendo. É lamentável isso. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que nós não somos uma republiqueta, onde desacomodados do poder, ou então aqueles que por 4 vezes seguidas foram derrotadas nas urnas, possam querer na marra, ignorando os processos democráticos existentes, desrespeitar aquilo que o voto determinou. Não. Se eles querem nos derrotar, senador Raimundo, nosso presidente, que eles apresentem um projeto melhor para o país, mais ousado, mais inovador, né? Se eles querem nos derrotar, que eles se preparem. 2016 tem eleições nos 5.000 e tantos municípios pelo país afora. 2018 tem eleições para presidente. Pois se eles querem nos derrotar, né, venham pela via democrática. Né? Vamos disputar de novo, olho no olho, o voto da população brasileira. E não, repito, de repente flertar com os caminhos golpistas que atentam exatamente contra o Estado democrático de direito. Portanto, senhor presidente, quero aqui dizer que essa minha fala, em que pese ser uma senadora do Partido dos Trabalhadores, que graças à generosidade do povo potiguar, estou aqui, né, para defender os interesses do meu Estado, para defender os interesses do nosso Nordeste, da nossa Paraíba também, para defender os interesses do Brasil, para defender os interesses da nossa democracia. Quero dizer que, em que pese ser uma senadora do Partido dos Trabalhadores e com muito orgulho, quero dizer que essa minha fala aqui não tem nada de governismo, nada de governismo. Essa fala, na verdade, é a de quem vê o respeito, a crítica fundamentada, a dignidade e a reflexão como pressupostos básicos da democracia. Como democratas, deveremos reagir ao golpismo contra quem quer que seja. Volto a dizer, como democratas que somos, com a convicção democrática que temos, deveremos reagir ontem, hoje e sempre ao golpismo contra quem quer que seja. Por fim, senhor presidente, eu queria aqui só pedir a Vossa Excelência rapidinho, só para fazer aqui um registro. O presidente Lula, hoje, né, em resposta ao ex-presidente Fernando Henrique, que durante a convenção do PSDB neste domingo, afirmou, abre aspas, que o PT quebrou o Brasil, o ex-presidente Lula ressalta, né, que o discurso dos tucanos não está de acordo com a realidade dos resultados dos seus governos. E aí ele exatamente faz uma comparação entre o que tem sido os governos do PT, Lula e Dilma, e o que foi exatamente o governo dos tucanos. E eu vou deixar aqui só para, mais uma vez, para a reflexão, né, da população brasileira. Por exemplo, no campo do emprego, né? Lula e Dilma, 20 milhões de emprego. O governo dos tucanos, 8 anos, 5 milhões de emprego. É fato, todos nós sabemos, estamos passando por uma dificuldade, crise econômica, né? Ou seja, em decorrência da crise que começou lá em 2008, só os reflexos se fazem sentir muito fortes agora no país, mas a confiança que nós temos que essa crise será passageira, que ela será pontual, de forma que queremos aqui mais uma vez deixar claro e reforçar aqui o que disse exatamente o presidente Lula. De fato, o discurso dos tucanos, inclusive, realizado na convenção que eles fizeram nesse domingo, não bate de maneira nenhuma com a realidade que foi exatamente os 8 anos, né, de governo deles. Por isso que eu volto a dizer, né? Na verdade, se querem voltar ao país, né, apresente um projeto convincente, ousado, inovador, e não viver exatamente o quê? Da crítica pela crítica,
querendo exatamente fazer comparações, inclusive que não se sustentam de maneira nenhuma, porque o povo brasileiro, né, não tem memória curta. Por fim, senhor presidente, quero pedir a Vossa Excelência, vou terminar mesmo, que possa aqui ser inscrito nos anais da nossa casa um manifesto que militantes de movimentos populares, sindicais, pastorais e partidos políticos divulgaram neste domingo, manifesto esse, onde os militantes populares, sindicais, pastorais e partidos políticos reagem ao golpismo da oposição contra a presidenta Dilma. Abre aspas, diz o manifesto, consideramos inaceitável e nos insurgimos contra as reiteradas tentativas de setores da oposição e do oligopólio da mídia que buscam criar, através de procedimentos ilegais, pretextos artificiais para a interrupção da legalidade democrática, diz trecho do texto. O grupo também denuncia justiceiros do Judiciário em referência à condução da Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro e pela força-tarefa do MP. De acordo com o manifesto, eles querem substituir o papel dos outros poderes, assumir papel de polícia e desrespeitar a Constituição. Portanto, vem aqui o manifesto, senhor presidente, onde eles começam colocando que não aceitaremos a quebra da legalidade democrática, sob que pretexto for, faz toda uma retrospectiva daí das urnas do povo brasileiro o ano passado, quando elegeram a presidente, os 27 governadores, o parlamento, e, por fim, eles terminam o manifesto dizendo: concluímos este manifesto expressando nossa total solidariedade à luta do povo grego por soberania, democracia e bem-estar contra as imposições do capital financeiro transnacional. E terminam colocando em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, em defesa dos direitos sociais do povo brasileiro, em defesa da democracia, em defesa da soberania nacional, em defesa das reformas estruturais e populares, em defesa da integração latino-americana. E aí vem a assinatura, né, de mais de umas centenas de militantes, de entidades, portanto, um manifesto, né, muito importante em defesa da democracia. Muito obrigada, senhor presidente. Peço, portanto, que seja incluído nos anais aqui da nossa casa.